Bom, gente, agora sim, vamos começar o programa. Antes, eu quero falar um pouquinho de mim. Meu nome é Gustavo Meza, eu sou jornalista, mas tem um detalhe que você precisa saber. Eu sou bem leigo em tecnologia, não entendo muito, eu tenho até um amigo que me chama de inimigo da tecnologia, mas não tem problema, porque hoje eu tenho gente aqui especialista no assunto para me ensinar e para ensinar você também mais sobre um tema que é bem interessante, tá? Nas nossas vidas, que é a inteligência artificial. Então, vamos mostrar aí quem são os caras que estão conosco, os especialistas. E eu vou começar apresentando Fernando Zamay, diretor de cibersegurança da Cisco Brasil. Satisfação enorme ter você aqui, Zamay. Ô Meza, obrigado, quero agradecer, né, pelo convite, estar aqui com o Jorge da Bracim, estar aqui com você, um jornalista, e discutir um tema tão relevante aí para nós, que é a inteligência artificial, né? É, relevante e perigoso. A gente vai descobrir aqui ao lado do Zamay tá o Jorge Antunes, que é sócio da Bracim, uma empresa que oferece soluções de cibersegurança e de segurança da informação desde 85. É isso mesmo, Jorge? É isso aí. A Bracim, ela esse ano completa 40 anos, né, de mercado, então temos muitas histórias aí para compartilhar com vocês. E gostaria também de agradecer, né, a Ingra, a Cisco, né, por esse convite, né, e falar de um tema aí tão importante aí hoje em dia, né? Bom, vamos começar o papo e até eu, que sou meio prego, uso inteligência artificial, né? Eu faço uma imagem aí pra zoar o torcedor, o meu amigo torce para outro time, agenda, alarmes e não sei o quê, coisas corriqueiras que estão aí. Então, acho que pra maioria das pessoas, não sei se a inteligência artificial gera um medo, parece que estamos naquela fase de, pô, tudo farra, tudo festa. Mas, Zamay, você que tá aí por trás do desenvolvimento de softwares e sabe os perigos que estão aí, que perigos podem ter por trás dessas coisas tão corriqueiras aí que a inteligência artificial nos oferece no dia a dia? O tema, eu vejo assim, né? A gente está passando por um momento muito importante em tecnologia, né? Então, como já houveram vários outros, né? Vários ciclos, né? de novidades ou de tendências, a inteligência artificial ela vem junta várias coisas, né? Então, alto poder de processamento, junta a democratização da tecnologia para você consumir como nuvem. Você não precisa comprar um supercomputador para usar a inteligência artificial. A entrega, né, como serviços. E aí, hoje, como que eu enxergo? Né? Vamos separar a inteligência artificial. Ela vai acelerar, não vai substituir, né? Então todo mundo tem medo, vai me substituir. É claro que algumas funções, né? Toda vez que tem uma tecnologia, você tem uma discussão, né? Por exemplo, frentista. Vários países hoje não tem frentista, é automatizado. Mas no Brasil tem frentista. E tem quem prefira frentista e quem prefere fazer sozinho. É interessante que na Europa, tem alguns lugares que você chega no posto, tem a bomba, faça você mesmo, né? Como nos Estados Unidos é muito assim, né? Você que tem que pôr a gasolina no carro. E tem a bomba com o frentista, que aí ele vai lavar o vidro, vai fazer, e você paga uma gasolina mais cara. Eu prefiro com o frentista. Né? Então a inteligência artificial ela vai sim colocar em evidência algumas funções, né, que vão ser automatizadas, mas de um ponto de vista geral, ela vai automatizar e acelerar. Né? Então, ela acelera aquilo que você já faria, né? Pode fazer um pouco melhor e ganha escala. Você ganha escala. Né? Então, tudo aquilo que a gente está fazendo hoje no dia a dia do trabalho, você comentou do uso para sacanear um amigo, fazer uma imagem. Você poderia sentar, estudar um Photoshop, né, e criar. Quanto tempo você ia demorar para fazer essa imagem num Photoshop? Um bom tempo. Né? E aí você foi lá e pediu para ela acelerou isso para você. Então, só que a ideia, né, a criação do meme que você quis ali sacanear é sua. Né? Você que bolou e deu as instruções e fez. Então eu vejo que veio para sim transformar, veio para melhorar e tem o lado, como toda tecnologia, tem o lado obscuro dela. Né? Então, sempre quando lança alguma novidade, tem já alguém usando essa novidade para o bem ou para o mal, né? Seja qual for a tecnologia que apareceu ali. E vai dar tudo certo, né? Vai equacionar, né, o ponto de equilíbrio. Né? Então não tem essa de tenho medo da IA, né? Não vou usar. Não, é para usar. Usa para quê? Para melhorar a sua entrega, né? Melhorar o seu trabalho, acelerar. E o lado ruim, né, é a democratização. Né? Então, só quem tem acesso a essa tecnologia vai estar em vantagem no mercado. Né? Seja o atacante
ou seja, a pessoa que está produzindo usando a IA. Né? Então, ela vai estar em vantagem perante os que não estão usando. Né? Então, essa é uma discussão, tem uma discussão grande aí de como popularizar e democratizar, né, o uso. E, ô Jorge, você tá aí desde 85 criando soluções, apagando incêndios, às vezes, né? Sim. E que incêndios têm sido mais recorrentes para você, na sua empresa, na Braskem, quando o tema é inteligência artificial? Tem algum problema que você já foi alertado ou já teve que resolver mais de uma vez relacionado a isso? Sim, tem muitos casos, né, de utilização. Concordo com o Zamay, né, acho que toda tecnologia nova, ela impacta, né, as nossas vidas, né, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente vive, como a gente se diverte. E eu acho que os principais desafios hoje, né, a gente vem identificando como um volume de massa de dados muito grande, né, e que, às vezes, as empresas ou até as pessoas estão com dificuldade de poder manipular todas essas informações, né, e conseguir ser mais produtivo, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, onde a gente tem que realmente analisar mais a fundo, entender um pouco melhor a necessidade e a dor de cada cliente, para justamente conseguir posicionar, né, a melhor ferramenta, a melhor solução que consiga atender esses pontos falhos, né? E conseguir fazer com que a gente tenha realmente uma produtividade maior, né? Resolver um problema mais rápido, né? E quando a gente fala de cibersegurança, o negócio toma uma proporção assim violenta, né? Porque cada dispositivo, né? Cada usuário, né? Cada equipamento conectado na rede, ele gera muitos alertas, né? E né, a gente tem que ter ferramentas também com inteligência artificial para conseguir analisar esse volume de dados, né, e conseguir separar o que a gente chama o joio do trigo, né? Ou seja, o que realmente é importante, o que realmente é um alerta crítico, né, e que tem que ser resolvido rapidamente. Então, acho que esse contexto da IA ela vai nos ajudar nesse sentido, né, de conseguir analisar um volume grande de dados em pouco tempo e tomar ações corretivas, né? Ações que consigam mitigar esses problemas, se possível, em tempo real, né? Esse é o objetivo, mas é uma grande dificuldade hoje, né, para um usuário doméstico, para uma empresa, né, que tem 10, 20 mil usuários ali, equipamentos que precisam ser administrados e controlados. Então, acho que, né, a IA vai revolucionar não só a área de cibersegurança, mas todas as empresas, todos os segmentos, né, vai revolucionar. Acho que nunca, né, pelo menos eu não me lembro nesses 40 anos, né, ter uma tecnologia que consiga impactar tanta gente, né, praticamente o mundo inteiro, né, todas as pessoas, todos os segmentos, todas as empresas, né, seja pública, seja privada. Então, ela vai, com certeza, mudar muita coisa. Acho que é só a ponta do iceberg. Aí vem muita coisa aí além disso. Né? A ponta do iceberg, boa definição. O que está por baixo, ninguém sabe. Né? Vai uma hora, né? Uma hora, quem sabe, aparece aí. O Jorge falou da IA sendo utilizada no combate das ameaças e dos alertas, tal. Como que é, Zamay, criar... Como que é essa briga, então, de robô contra robô? E como que é tá, entre aspas, desenvolvendo os robôs do bem para brigar com os robôs do mal? Porque parece uma maluquice, né? Vocês parecem sempre ter que antecipar o que o lado malicioso vai fazer. Deve ser uma loucura. Essa guerra de robôs ainda tá para acontecer, né? Mas do ponto de vista de cyber, né, a guerra virtual, né, essa guerra cybercrime, né, a detecção, a IA, né, que antes era chamada, né, que começou a nascer, né, pela composição ali do machine learning, né, dos big datas, né, então você começa, porque para você entender, né, um ataque, uma anatomia, você tem que ter dados, você tem que ter uma coleta de dados, telemetria, e aplicar em cima disso algoritmos que representem as características e detectar e bloquear.
né? Então, em segurança hoje, né, tudo é em cima de detecção e resposta. Né? Detecção e resposta, que pode ser um bloqueio, pode ser alguma coisa em cima disso. Então, a IA já é muito utilizada em cibersegurança. A gente tem em torno aí de 500 bilhões de eventos sendo bloqueados hoje, né, por dia. Não tem pessoas por trás. Tem o quê? Tem analista de dados, tem pesquisadores que estão calibrando algoritmos de cada uma das tecnologias, né, nas suas disciplinas, e fazendo esses bloqueios automaticamente. Existe uma porcentagem que eu dependo do humano? Tem a coisa nova, tem aquela técnica que ninguém conhecia, tem o dia zero, né? E aí o humano, ele entra, né? Esses pesquisadores entram, entendem, e aí eles calibram, né, os algoritmos. O que está acontecendo agora com a IA, né, e esse novos modelos, né, de modelo de dados, linguagem, poder de processamento, está acelerando tudo isso. Né? Então, um lado está atacando de forma mais eficiente, o outro lado também está defendendo de forma mais eficiente. Então, quando a gente olha as IA em cibersegurança, a gente tem que fazer a primeira divisão. Existe a IA para defender, que vem sendo largamente empregada pela indústria há muitos anos e está se beneficiando dos novos modelos, novos algoritmos, redes neurais, para ser mais eficiente. Eu tenho, o lado da defesa, eu tenho que detectar com precisão, porque eu não posso errar. Se eu bloquear algo legítimo, eu causo impacto no negócio. Tem um negócio chamado falso positivo, né, que o pessoal às vezes ignora, que eu tenho que ser bom para bloquear, mas eu não posso errar. Né? Então, esses modelos vão me tornar mais eficiente, detectar melhor e detectar mais rápido. Né? E isso, né, baixa para aplicação em cada uma das tecnologias, disciplinas, pode ser no antivírus. Falar em termos mais leigos, né? Hoje agora tem nomes mais bonitos. Esse é outro problema da indústria, né? 500 mil nomes para a mesma coisa. Next Generation, alguma coisa. Antivírus. Falar um termo mais popular. Que é o software que você põe no seu PC para proteger o PC. Começa ali, né? Acho que a segurança é o elemento que materializa. Esse cara vai ser mais inteligente para detectar melhor e bloquear melhor. E não interromper as suas funções. Então, esse é outro lado. Aí eu tenho o lado, né, da proteger o uso de IA. Né? Então, você está usando IA no seu celular. Como que eu aplico algo no seu celular para proteger você contra as IAs maliciosas? Porque na hora que você está usando uma IA, esse software que você colocou, se ele for de graça, e você subiu uma foto sua para ele melhorar, editar, você está entregando o seu dado para uma empresa que você talvez não avaliou com profundidade. Né? Eu lembro das ondas, né? Não sei se você lembra da onda de um aplicativozinho que fazia brincadeira com o nosso rosto. Né? Aquele aplicativo, aí depois de um tempo, né, em cyber, então isso aí vocês viram que o desenvolvedor é russo, né? Nada contra a Rússia, a China, Estados Unidos, mas a gente vive um momento geopolítico que eu achei que eu não ia viver. Né? A gente está assistindo uma guerra, está assistindo a América, né, separando ali, né, escolhendo seus lados, e não vamos ser ingênuos de achar que os Estados Unidos têm sim as centrais de inteligência dele, tem as práticas, a Rússia tem, a China tem, a Coreia, e o Brasil tem as dele também. Né? E aí quando você opta, né, de usar um software e entregar os seus dados para esse software de graça, para fazer uma coisa que para você é bobinha, né? Você acabou de entregar ali a sua análise de biometria, né? Então, imagem, né? Hoje a gente destrava o celular olhando ali para ele. Você acabou de entregar toda a anatomia ali para um software que reconheceu. O que ele vai fazer com aquilo depois? Não sei. Né? Não sei o que vai fazer. A gente tem algumas outras coisas acontecendo que não sei o que vai dar isso depois, mas de uma empresa que estava pagando R$250 para escanear sua íris. E filas no shopping. Filas. Eu não quero que escaneie minha íris, não. Vai que a próxima destravar o celular vai ser na íris ali, né? Destravar meus dados bancários, né? Que é a evolução aí da parte de identidade, que está muito em evidência hoje, né? De quem é você, né? Você é você mesmo, confiança. Então tem esse lado de proteger o uso da IA. Né? Eu tenho a IA para me defender, primeiro corte aqui. Né? A gente está trabalhando lá para ser o mais eficiente com algoritmos. A gente pode falar disso o dia inteiro, só dos algoritmos. E eu tenho um lado de como que eu te protejo de consumir IA. Você vai usar IA bem, você tem que usar, mas tem que usar consciente. Né? E no primeiro momento, como toda tecnologia, tudo que é desconhecido, em segurança, vira risco.
Então, todos os executivos de cibersegurança, analistas, estão tentando entender qual que é o risco da IA. Risco de você vazar um documento. Imagina uma empresa pequena, de direito, e aí você pega a parte jurídica, é o que mais está usando IA. A gente vê algumas contradições, né? Porque a petição foi escrita com a IA. Meu amigo, ela não era escrita, ela era escrita com corta-cola. Sim. Já tinha lá uns templates de petição, aí não era nem o advogado que escrevia, eram os assistentes, ou muitas vezes estagiário, estudante, que dava os corta-cola nas petições e jogava para o advogado entregar para o juiz. Tá ficando melhor, vai vir petições com menos erros, né? E mais detalhadas, mais trabalhadas. Mas aí imagina um escritório, né, que contrata uma IA grátis, free, de algum país que ele escolha aí, aquele que é o mais legal. E aí ele pega e sobe um documento de uma empresa que ele está trabalhando num processo extremamente sigiloso e crítico, e ele sobe esse documento para uma revisão. Qual a garantia que ele tem que esse documento já não está na mão de quem não deveria? Né? Então tudo isso vira risco. Então eu tenho que controlar o uso consciente da IA. Desde detectar quem está usando, o que está usando, e tem centenas e centenas de IAs. É legal que esse sistema eu aprendo quais são as IAs. Né? Quando aparece uma nova lá na console do administrador, de ver quem está usando e o que está usando, vem lá uma avaliação de risco, né? Olha, esse aplicativo, ele não tem as boas práticas, conformidades. E aí meio que você aprende o que aquele aplicativo faz. Né? Esse aplicativo é para isso, né? Isso está pipocando. A gente está falando de centenas, amanhã milhares, né? de aplicativos de alguma finalidade. E aí eu tenho que dar o uso consciente. Aí dentro de proteger, né? Segurança para proteger IA, também separa em dois. Eu tenho que proteger o seu uso como colaborador da empresa. Aí eu tenho o outro pilar. O outro pilar, como é que você desenvolve, você empresa, como é que você vai desenvolver o seu negócio para publicar uma IA para você ser mais competitivo no mercado? Né? Se eu sou um retail, né? Se eu sou um varejista, como que eu vou interagir com o meu consumidor final, no varejo, né? Com uma IA, só que essa IA tem que ser forma consciente. Né? Já tem casos aí de que a IA vendeu o carro por $1. Jogando ali o cara convence. Esse cara tem lábia, que convenceu a IA, fala, não, tá bom, vai, pega por $1. E no Brasil o pessoal é bom disso, né? De enrolar um 71, né? Então, assim, na hora que as empresas estiverem publicando, e uma tendência é que todos os aplicativos da empresa vão ser aplicativos com IA. A IA, o termo IA que a gente está falando hoje, ele vai se dissolver a ser o aplicativo, vai voltar a ser a minha aplicação natural com IA. Então, a gente está falando do hype agora, mas depois ele é incorporado, é o que eu entrego de produto. E esta IA, aí se fala assim nos firewalls da IA. Eu não posso ter viés, eu não posso ter parte política, né, parte de etnia. Então, a IA ela tem que se comportar bem, né? Então, tem casos, né, E aí, o que acontece? Qual que é o risco de uma IA se comportar mal? É o nome da empresa. Imagina a Bracim. Né? A Bracim interage com uma IA, em algum momento vai colocar ali para acelerar um negócio com a Cisco, com a Ingram, né? E aí a sua IA comete um erro, vende lá um firewall da Cisco a $1, né? Quem que vai ficar com esse prejuízo, né? Ô Jorge, e diante disso que o Zamay falou, você tem algum exemplo prático de casos de IA, de problemas que chegaram até você e como que vocês resolveram? Se tem algum exemplo que você pode ilustrar isso que foi dito? Tem. A gente teve um caso de sucesso, né, inclusive de um escritório de advocacia, né, onde justamente se tinha muita dúvida, né? Vou adotar IA, qual IA eu devo adotar para o meu negócio, para o meu escritório? Já ficou aquele temor, né? Poxa, e os estagiários, o que vão acontecer com os estagiários, né, de direito? E realmente a gente conseguiu, né, sanar todas essas dúvidas, conseguimos implementar, né, de uma maneira ética e correta para a necessidade do escritório, né? Então, foi um caso de sucesso bem interessante, porque justamente a gente mostrou e deu um treinamento também de como utilizar, né, de como também integrar com a base de conhecimento do escritório, né? Porque não é simplesmente, né, vai lá, o Código Civil, Código Penal, vai lá, resume para mim, né, cria os documentos. Então, você tinha que ter todo um critério ali para poder ter uma resposta, né, ágil e que faça sentido também, né? Então,
esse foi um grande desafio, né? De justamente a gente conseguir implementar a ferramenta, né? E conseguir fazer com o que o pessoal mais júnior, né? Os assistentes, os estagiários também conseguissem produzir mais, né? E não roubar o emprego, né? Dessas pessoas que são importantes também, né? O conhecimento ele é adquirido às vezes também na prática, né? E às vezes aquelas tarefas, né, repetitivas ali, meio manuais, elas precisam ser automatizadas, elas precisam ter agentes específicos, né, que é a grande moda hoje, né, Zé Maia? A gente ter agentes específicos que tomem ações como se fosse um ser humano, mas dentro, né, de um ambiente controlado, né, dentro de ambientes que a gente possa auditar, entender, né, como que a IA, né, tomou aquela decisão, né? Senão realmente a gente acaba ficando um refém, né, da ferramenta, da tecnologia e acaba até limitando, né, algumas habilidades, né, do ser humano, habilidades importantes, né, como, né, o pensamento crítico, né, como a criatividade, uma série de outros pontos aí. Então acho que enfim, mas hoje você vê muitos casos de sucesso também no varejo, né, que tem uma demanda muito grande, né? Recentemente eu vi uma tecnologia para roupas, né? Então você envia fotos, né, do seu corpo, né, de perfil, né? E aí você escolhe uma roupa de uma loja de departamento e ele vai, né, te vestir aquela roupa, né, e você vai conseguir criar um vídeo ali, interagir, ó, vira de perfil, deixa eu ver como é que ficou, abaixa, levanta. Então, a gente vai começar a consumir de uma maneira totalmente diferente também, né? E você trouxe uma palavra, eu até queria ampliar o debate para todo mundo, que eu acho que é muito importante quando se fala em inteligência artificial, que é a ética. Sim. Como que nos escritórios e no pessoal que está desenvolvendo e trabalhando com isso, esse tema é tratado? Que dilemas vocês encontram aí quando falam de inteligência artificial e das ferramentas e do que ela pode fazer ou não? De maneira geral, tecnologia, né? A IA vai ser mais uma no tema. É educação, né? Treinamento, educação. Então, até para mandar um e-mail hoje, né? Você pode mandar um e-mail e ser antiético, né? Você pode interagir de uma forma... E muita gente, às vezes, desabafa, né? Desabafa na tecnologia, né? E até interessante, a gente estava comentando até antes do podcast, né? As mudanças nos trabalhos, né? Então, já tem empresa que está contratando, está dando vida a um funcionário IA, né? Com e-mail, com tudo, vai estar no chat com você ali para fazer alguma função, que aí começa a te gerar aqueles temores, né? Acho que talvez a maior característica hoje... É interessante que a IA vai nos tornar mais humanos, né? O que vai destacar é a parte humana da coisa, né? Que não tem como uma IA substituir, por exemplo, o frentista lá, bater um papo, pô, Zé, e aí o café, pô, o cara já me conhece. Então, aquela interação humana, acho que ela fica mais em evidência, né, agora, né? Quem vai se destacar é quem tiver as melhores conexões e contatos, né, nessa interação. Do ponto de vista de ética, a gente está muito preocupado hoje para que a IA se comporte eticamente, né? O uso indevido da tecnologia vai depender muito da pessoa, né? Então, a gente tem os atacantes hoje, os hackers, são aqueles que escolheram usar a inteligência deles, usar o conhecimento de tecnologia, porque são especialistas muito bem treinados e formados, conhecedores profundos de tecnologia, só que escolheram o caminho do mal. Escolheram roubar dinheiro ou lesar pessoas para fazer isso. O termo correto, né, é criminoso. Criminoso digital. E é interessante, né, que muita gente fala em regulação, lei, etc. Eu tive a oportunidade de estar numa palestra do promotor de São Paulo já há alguns anos. Ele falou, gente, todas as leis que a gente tem hoje do mundo físico se aplicam no mundo virtual. Se você fizer um crime no mundo virtual, né, de honra, ética, alguma coisa, roubo, se aplica. O que acontece é que a velocidade do jurídico para tratar esses casos acaba desanimando, né, para você ir a fundo, né, na denúncia, no processo. As fraudes virtuais que acontecem, né, às vezes a gente desiste pela morosidade. E aí eu tenho uma esperança de que a IA, acelerando, né, a parte jurídica, automatizando e acelerando, a IA jurídica vai tratar os crimes digitais, né? Vai nos dar, né, uma porta ali de ser mais rápido e acelerar. Então eu tenho uma visão muito positiva
né, do futuro com que a gente está vivendo hoje de IA. Né, porque a gente vai resolver a parte de cibersegurança. Né? A gente vai tornar ela mais simples, vai tornar... inclusive, esse é outro tema, tá? Cibersegurança é complexo. A gente tem um mercado hoje que se beneficia da complexidade. Né? Eu torno ele complexo para você ficar com medo e eu compro esse seu negócio aí que vai ser a bala de prata que vai me salvar. Né? Então, eu sou o público ideal para esse tipo de approach aí. Cara, te assusto ali, te falo um monte de coisa que às vezes não é bem aquilo, né? Mas eu quero vender a minha, sei lá, caneca protetora aí, né? Tipo alguma coisa assim. Né? Inclusive essa aqui mantém, né? A água refrigerada, né? Tá agradável. Essa aqui é da boa. Então, esse mercado complexo, né, que precisa de muitos especialistas para defender, o especialista, quando interage com as múltiplas tecnologias de defesa, ele vai se beneficiar da IA, por quê? Porque agora você vai interagir com uma linguagem natural. Né? Então, ao invés de eu ter que saber 50 mil comandos ali para dar na tecnologia, eu posso falar assim, ô Cisco, estou aqui com uma necessidade de IA, preciso autorizar, né, os desenvolvedores, preciso ver aqui, estou com medo de vazamento de dados, estou com não sei o quê. Aí deixa esse agente, né, de IA entender como configura tudo isso. Como é que eu vou lá parametrizar tudo isso? Né? Ele entendendo o contexto do que você tem de tecnologia, pode ser tecnologia multi-vendor, né, multi-fornecedores ali, sempre é, né, não tem ninguém onipresente. E aí ele entende e, recomenda, hoje em dia assim, né, recomenda a configuração assim, 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 instrui, aprende. Então, a pessoa que não sabe configurar, ela acaba aprendendo com a IA como configurar. Né? E aí, no futuro, ela já vai automatizar. Né? Eu vejo assim, né, essas IAs de defesa, como o Jarvis, né, do Homem de Ferro, que ele está lá produzindo. Jarvis, liga lá para não sei... Tem até uma cena, né, que ele fala, liga para Cisco e fala não sei o quê, já pede, eu não sei, pede a conexão. Né? E a IA faz isso aí para eles, são os agentes ali de aceleração. Né? Mas a parte de ética, ela vai ser sempre uma discussão, uma constante, muita educação, muito algoritmo, né? Para não ensinar errado a IA, para ela não ser antiética. Né? É um trabalho contínuo, vai ser isso, uma discussão eterna. E Jorge, você... No dia a dia, você já teve que dar alguma explicação dessa parte ética para algum cliente? Falando, não, isso aqui eu não posso fazer. Ou não, isso aqui tá errado de certa forma. Ou o pessoal entende bem assim, porque é um tema novo, né? A inteligência artificial. Então, como que é isso? Explicar isso para as pessoas e colocar os limites onde tem que ter limite? É o que você falou, né? É uma tecnologia nova, né? Então, tem muitas dúvidas, né? Então... por parte dos clientes, mas eu acho que a ética aí, ela tá, né, você tem a ética por parte do usuário final, né, que é o que está na ponta ali, né, digitando um prompt, um comando, né, que aí é o que a gente está vendo, né, nas mídias sociais, no mundo, né, então vídeos, né, de pessoas famosas aí fazendo coisas absurdas, né, e eu acho que esse é um ponto aí relevante, né, porque a gente está, né, num momento crítico, né, de guerras aí, que eu também não esperava vivenciar isso, né, acho que a humanidade está literalmente regredindo, né, então... e você pode ter um estopim, né, com essas ferramentas, né, criando um conteúdo que não é verdade. E as pessoas vão acabar acreditando naquilo, né, vão acabar tomando alguma ação. Né? A gente, né, mora aqui no Brasil, acompanha muitos casos, né, da desinformação acabar numa fatalidade, né? Seja porque o vizinho falou que fulano de tal fez alguma coisa. No mundo digital, isso toma uma proporção gigantesca, né? E vai ter consequências. Então, aí é a ética, assim, das pessoas, né? Da cultura de cada um, né? Da educação de cada um. E tem a ética da IA, da ferramenta, né? Acho que a Europa, né, recentemente... ela, assim como ela fez, né, com a GDPR, né, a de proteção de dados, que foi uma das primeiras a definir regras, ela também definiu algumas regras, né, para o uso de IA, mas ela ficou, acho que, mais focada ali na parte do usuário, né, dessa questão ética de o que
como identificar que um vídeo é falso, ou que um áudio que foi enviado é daquela pessoa realmente, né? Então, e não pela ética da IA. E hoje a IA, você vê algumas experiências, alguns desenvolvimentos de uma IA falando com a outra, né? Uma outra língua, né? Exato. Mais Então, eficiente. né? Teve Não precisa de artigo. Não precisa falar com artigo. Vamos cortar isso aqui, a gente fala mais rápido, tal. Eles criaram essa uma IA conclusão. ajudando a outra, né? Então, é um negócio realmente óbvio. Isso em desenvolvimento, em testes, né? A própria OpenAI, né? A Anthropic também, eles contratam empresas, né, terceiras para fazer alguns testes, porque agora está uma corrida, né? Qual IA é melhor, né? Então, a gente está, né, numa correria gigantesca de desenvolvimento de novos recursos, de novas funcionalidades, e às vezes acaba esbarrando, né, em questões éticas, né, em questões básicas ali que não deveriam acontecer, mas que, né, pela própria natureza humana também acontece e vai acontecer na IA também, né, que ela é um espelho, na verdade, do ser humano, né? Então... E uma coisa interessante, né, essa corrida, né, pela tecnologia, né? Então, nenhuma empresa quer ficar de fora. Não sei bem o que é, mas vamos investir. Vai vir um aporte de investimento grande. A gente espera que parte dele relevante vá para a cibersegurança também, né? Muita gente está trazendo dinheiro de IA. Tende esse negócio aí, melhora a nossa competitividade, né? O nosso posicionamento. Mas tem que ter a parte de cibersegurança, tem que vir investimento para a cyber também, né? E não é pouco. E é interessante que tá olhando, né, o princípio de data center. Então, hoje a gente está consumindo IA via serviço. As empresas querem a IA dela. Aí o atacante não quer uma IA ética. Eu quero a IA não ética. Eu quero a IA que vai vir aqui, ó, chegou no podcast aqui, quero saber quem é o Jorge. Já sei tudo dele aqui, eu já faria perguntas aqui, peraí, esse cara tá sabendo tudo aqui, em questão de instantes você já tem um laudo completo ali de informações que não deveria ter. Né? O atacante já tem essa IA. Né? As empresas querem ter as delas também, né? Governos querem ter as suas IAs. O Trump tá abrindo um data center gigantesco. Aí o Brasil vira um polo, né? Opa, peraí, quem que tem energia elétrica? Aí tá discutindo, né? Quem que tem malha elétrica para aguentar o processamento, né, que precisa. Aí fala-se de computadores, né, resfriado à água, né, data center submerso. Né, para ser resfriado pela água. Já tem vários aí da Microsoft, Google, né, os grandes provedores. E aí a Cisco aparece, né, com as ações subindo, por quê? Quem que provê data center on-premises, né? Porque teve aquele boom, né? Todo mundo foi para os data centers de nuvem. Vai para Google, AWS, Microsoft, né, Oracle. Aí vai aparecer mais um ali, que é o serviço. Data center como serviço. Né? A infraestrutura como serviço. Não, eu quero construir o meu. Por quê? Porque eu quero IA comigo, eu quero dado comigo. Eu participei de uma reunião agora interessante, né? E um provedor de IA que entregar para os sistemas de um hospital, né, acelerar a fila para fazer triagem do hospital. Imagina a IA ligando para o pessoal que está marcando consulta, quanto que pode ser efetivo, né? Priorizar, seu caso é grave, não é? A IA conversando com a pessoa e priorizando fila de consultas, né? Então isso já é uma realidade que está acontecendo. Aí, o outro lado, o médico durante a consulta tem a IA escutando. Ela está escutando a consulta junto com ele ou uma vídeo. E aquela IA começa a passar sentimento do paciente, começa a dar as opiniões dela. Aí você tem um segundo médico, né, virtual aqui com o médico, já preenchendo, aí, olha que interessante, já preenchendo toda aquela documentação que ele tem que preencher, né, CID, né, características, pedido de aprovação de seguro dos materiais. Então, imagina assim, as seguradoras que estão do outro lado, né? Gastou tanto aqui na cirurgia. Se foi uma IA que fez aquilo tudo e mandou, a seguradora talvez sim, está mais confortável. Peraí, menos fraude. Né? Então, botar uma outra IA do outro lado para acelerar. Então, tudo isso no âmbito. E aí foi interessante que o hospital, por outro lado, tá bom, onde estão os seus dados? Quer dizer que você vai treinar a sua IA com os meus dados? Isso vai estar disponível para os seus outros clientes? Né? Não, eu quero o meu dado. Aí terminou que meio que a reunião assim, não, eu gostei da sua IA, mas eu quero ela dentro do meu data center. Eu quero ela comigo. Eu não quero que ela vá para algum lugar que eu não tenha controle, que era uma conscientização. E foi interessante que a reunião, né, felizmente, né, o Brasil se espelha na GDPR, né, europeia, né, com a nossa LGPD, que é um grande benefício para o nosso país quando compara com o mundo. Né, a gente quer mais, né, a gente quer melhorar e dar um passinho. Mas houve questões da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como é que funciona? Quem é o seu DPO?
Quem que é o seu Data Protection Officer, né? Quem que é o seu jurídico de dados? E se um dia meu dado vazar? E se um dia eu pedir para remover meus dados da sua IA? Né? Então, rolou tudo isso na reunião. Então, foi uma reunião inicial. E aí, o interessante, né, que parecia que ela ia azedar, né? Então, ninguém vai fazer nada. Aí vem a pessoa de inovação. Não, mas a gente dá um jeito, põe aí, vamos lá, vamos fazer. Tem que ter um cara da inovação para sair do outro lado, né? Senão nada anda também. Não, que maluquice isso aqui. Vão trazendo umas coisas que é isso, que a gente nem pensa no que está sendo discutido e quais são os problemas que tem no dia a dia. Só para encerrar essa parte da pessoa física aqui rapidinho. Jorge, o que eu, que uso aí meu celular normalmente, que tenho meu computador ali, que eu uso basicamente o Word para escrever roteiro e essas coisas... O que uma pessoa dessas comum precisa ter de cuidado em relação à inteligência artificial? Bom, então, mas um usuário convencional, às vezes ele nem percebe, né, que tem uma IA rodando no seu smartphone, no seu desktop, no seu notebook, no seu tablet, né? Porque hoje a IA ela está incorporada na maioria dos aplicativos, né? Então, é muito importante, primeiro, né? É a regrinha básica, né? Tem que atualizar o seu dispositivo, né, com frequência, né? Tem que atualizar o seu sistema operacional, tem que atualizar esses aplicativos, que é a primeira coisa, né, para fechar as portas, igual a nossa casa, né? A gente tem portas, tem muros, tem janelas, então não adianta deixar, né, a noite toda a porta aberta, o portão destrancado. Então, essas são... recomendações básicas, né, de atualização desses aplicativos, desses sistemas operacionais e desses dispositivos com frequência, porque senão realmente vai ficar muito mais fácil, né? O oportunista ele vai analisar, ele vai ver brechas ali naquele dispositivo, naquela aplicação e vai, né, ficar um alvo fácil, né? O que vai ser feito depende da intenção do invasor, né? Mas principal é justamente se manter atualizado, né? Eu sei que às vezes para uma pessoa que não é da área de tecnologia é bem complicado, né? Tem alguns fabricantes que já tentam facilitar, mas eu acho que é o hábito, né, de pesquisar, de ver como é que eu posso ter, né, dispositivos mais seguros, né, e também adotar ferramentas, né? Hoje a Cisco tem um portfólio gigantesco, né, para a parte de segurança da informação, cybersecurity, e agora lançando também soluções para IA, né, para proteger a IA, né, como o Zamay comentou, né, tem muito cliente que realmente ele não vai expor os seus dados, a sua base de conhecimentos, né, para qualquer empresa, ela vai querer deter esse controle, né, interno, então ela vai ter que criar uma infraestrutura que vai ser necessário, né, tomar o que a gente chama, né, de medidas, né, de segurança e de implementar guardrails, né, que seriam os limites ali de segurança para poder rodar com uma segurança maior e não ter um vazamento de dados, não ter os seus dados críticos ali sendo compartilhados aí na internet, como a gente está vendo aí constantemente, né? Então... É difícil. Acho o CNPJ, o CPF de qualquer pessoa ali com um simples Google ali, que é meio assustador, né? Por aí, Zamay, você assina embaixo, quer adicionar alguma coisa sobre as preocupações que os pregos devem ter? As preocupações vou falar para o CPF, básicas. Né? O CPF, né? Essas bases, né, vazadas, recentemente saiu, né, 16 bilhões de dados vazados. Eu me lembro que na Santa Efigênia vendia lá o CD com imposto de renda de todo mundo. É tenso, né, a parte de retenção de dados, né? A guarda dos dados. Eu diria que a IA hoje tem um lado que me preocupa bastante, assim, que já chegou, né, e que vai bater na porta de todo mundo. A gente tem o phishing, né, que é o do termo lá, aí a nossa área, né, phishing, vishing, smishing, que no final, assim, crime de 171, que a gente fala em segurança, o maior projeto que existe em todas as empresas e que vale para as pessoas também, é um que chama Zero Trust, né? A gente confia muito fácil. Né? Quais são os critérios de confiança que nós estabelecemos para aceitar algo que chega digitalmente para a gente? Né?
O Zero Trust prega que a gente tem que ter critérios melhores para escolher empresas, escolher a IA, escolher qual aplicativo eu instalo no meu telefone, escolher com quem que eu vou, né, dar mais informações ou não, até amizades, né? Quando fala em ciclos de amizades, né? Fofoca, né? Quem que você traz para o seu ciclo, né? Tem até um livro lá, um negócio de pessoas que falava, né, dos íntimos, dos conhecidos, que ele fala em confiança, né? Então, confiança é a palavra-chave. Aí a IA, o que vai acontecer? Alguém deve ter aqui um caso de fraude de WhatsApp, né? De filho sequestrado, que já aconteceu na minha família. A gente conhece alguém que já caiu nas fraudes de comprando TV, família viaja para a Europa e vende uma TV de 80 polegadas por R$1.000. Né? Aí o cara manda o Pix sem saber para quem. E depois, comprei sua TV, né? Vai chegar, não vai? Vai. Opa, espera aí. Hackearam o Instagram dele, né? Se você tiver 25 mil seguidores aí em mídia social, você já é um alvo de ser hackeado, né? De perder a sua conta. O que vai acontecer agora é que aquele vídeo, aquele áudio imitando, né? Tô com seu filho aqui, sequestrado, não sei o quê. Pô, vai vir um vídeo. Vai vir um vídeo do meu filho apanhando. Perfeito. Coletando dados, né? Ele coletando dados. Então, se ele me colocar como alvo, ele vai mandar um vídeo perfeito e eu vou olhar aquilo e vou querer... Cadê a conta? Devolve, né? Então, tipo... É a voz do seu filho, a expressão voz dele, facial a expressão do seu filho. Vai falar coisas que se publicou, né? Se você publica muita coisa na internet, vai falar coisas que vai roubar, vai conquistar a sua confiança. É o meu filho. E eu já... Amigos, né? Eu tenho amigos, um era executivo de marketing de uma grande empresa, ele pagou. Ele foi até o banco, sacou, fez a transferência lá de um dinheiro alto, porque ele falou, era meu filho. Ele falou, na hora que eu ouvi o áudio, eu falei, cara, é meu filho. Pegou ele. Esqueceu todas as práticas, né, de segurança, Um cara que já tá no meio, já tá acostumado. Teoricamente, quem não cairia, mas quando a emoção vem junto, né? Na hora que toca, você cai. Aí o que vai acontecer? Vai vir um muito mais perfeito e elaborado. Já tem casos de empresa aí que transferiu milhões aí de reais, dólares, sei lá, acho que foi 300 milhões de reais. Porque mandaram aconteceu né? Foi um CFO, né? Uma videoconferência, acho que era uma empresa japonesa, era uma videoconferência, aí Japão, né? Muita cultura, vai o dono da empresa, fulano, transfere aí não sei quantos milhões aí pra conta tal, e tem que ser em 10 minutos. Você acha que o fulano vai falar, deixa eu ver se você é você. Vou transferir, o chefe mandou. Né? Aí tem um lance de cultura, né? De validar, né? E perdeu o dinheiro. Era uma vídeo falsa. Ele utilizou a IA, né? Com o avatar do avatar executivo da empresa, né? Então, se passando por ele e interagindo ali e pedindo para fazer uma transferência de uma quantia significativa para várias contas ali. Então, essas ferramentas, elas estão cada vez mais aprendendo, né? Então, quando ela se instala num computador de um usuário, né? De uma pessoa convencional, ela está analisando, ela está vendo os e-mails, né? Ela está vendo que tipo, por exemplo, o Mesa, ele recebe lá o boleto do condomínio dele todo dia tal, né? Sempre com aquela, né, da administradora do condomínio. Ele pode gerar um boleto falso e você nem perceber ir lá e pagar, né? Porque ele está analisando os seus hábitos, né? O que você recebe, como que as pessoas se comunicam com você, teu ciclo de relacionamento. Então, essas ferramentas estão analisando, né? Uma vez que o invasor entrou, ele tem como rodar essas ferramentas para justamente capturar o comportamento e as informações ali daquela vítima, né? E aí pode fazer N coisas, né? Então... Aí o que eu diria hoje, né? Nós... Como que a gente se protege disso? Eu estimulo... E eu acho que é uma função de todo mundo de tecnologia. Quem conhece alguma tecnologia tem que ajudar os familiares. Chama avó, pai, tio, reúne, né? Estimula já uma coisa que vai ser muito valorizada no futuro, né? A parte de apresentação, falar, transmitir conhecimento. Pega o seu conhecimento de tecnologia, junta a família que tá exposta, né? Aí vai chegar uma IA avançada para ela. Ensina, né, os fraudes todas que estão acontecendo. E aí uma coisa, eu fiz isso com a minha família, né? Foi interessante que foi uma pizzada lá, juntou todo mundo, sobrinho, filho e tal. Eu falei, então, gente, a gente precisa de uma palavra de segurança. Né? Uma palavra de segurança. Porque vai chegar um WhatsApp para mim de alguém pedindo dinheiro, ou alguém sequestrado, não sei o quê. Qual a palavra de segurança? Né? Pergunta aí, tá com o cativeiro aí? Pergunta aí qual é a palavra de segurança para ele. Se não tiver aquela palavra de segurança, você... Peraí.
não vou entrar em desespero, pode ser que é fraude, né? E colocar. Então, eu estimulo que todo mundo crie essa palavra de segurança entre as suas familiares ali, né? Não posta em lugar nenhum, porque não adianta botar no WhatsApp, galera, a palavra de Vou segurança postar é pra não tal. esquecer. Não. A minha mãe É muito interessante. louco, é uma solução 100% analógica para um problema digital, né? A minha mãe é interessante, ela anota as senhas dela num esparadrapo, né? Ela é aposentada da área da saúde, ela pega um esparadrapo, põe na gaveta do escritório dela assim, ó, no fundo da gaveta e anota as senhas ali. Aí alguém foi criticar, eu falei, não, isso aí é cofre de senha. Para alguém ver a senha dela, tem que ter acesso ao escritório, tem que entrar na casa dela, abrir a gaveta e ver a senha. Então ela tá num cofre de senha ali, né? Muitas eu etapas. só pedi para ela pôr uma chave. Eu falei, mãe, põe a chave nessa gaveta aí, né? Né? Ela esquece a senha toda hora, tal, mas ela já tá treinada ali, né? Ela me liga toda hora. E aí, filho, chegou um negócio assim, mas se me ligou, já deleta. Se me ligou, deleta, vê depois, né? Então essa chave de segurança é importante a gente fazer ali para proteger o nosso mundo CPF. Aí um outro ponto aí vem uma questão que é para tirar da zona de conforto. Quanto cada um de nós, CPF, não estou falando de Cisco, empresa, nada. Quanto cada um de nós, CPF, investiu em cibersegurança? Essa é uma pergunta para tirar da zona de conforto, né? Porque a gente... É uma coisa interessante do ser humano que você aprende uma vulnerabilidade e fica todo mundo olhando assim, nossa, realmente é grave, né? Aí parece aquele MIB, né? Bateu, todo mundo esqueceu e a vida segue, Deus me protege. Né? Mas, por exemplo, na hora que você sabe de uma vulnerabilidade, de um incidente, a gente tem que agir. Quanto que a gente investiu? Investir é tempo. Quanto que a gente investiu de tempo para listar todas as suas contas de rede social e ativar o segundo fator? Tem um e-mail seu que destrava todas as contas. Esse seu e-mail tem segundo fator? É o e-mail que você usa aí para todo lado? Você tem que ter segundo fator em tudo. Quanto tempo você gasta? Não gasta nada, você não vai gastar dinheiro. Quanto você gastou para trocar a senha e colocar segundo fator? 4 horinhas você faz isso em casa, com paciência ali, porque segurança é chato, né? Tem que ativar, a senha é chato, mas tem que ativar. Legal, você muda o CPF. Segunda parte. Você olhou o que você tem que desativar e ativar no celular para se proteger? Né? Que nem a tela de comando, que se o ladrão roubar, ele vai lá e bota em modo avião. Você se preocupou com isso? É investimento de tempo e conhecimento para aplicar. Aí, investimento de dinheiro. Quando alguém te liga, já vem marcado, você paga um software de reputação de ligação? A gente tem a reputação. Quando ligam para mim hoje, eu estou pagando um software que ele diz, tá vindo da cadeia, tá vindo do golpe, tá vindo não sei da onde. Né? A ideia não é fazer propaganda do software, mas tem vários ali. Eu escolhi pagar. Primeiro porque ele fica me azucrinando com as propagandas. Eu falei, vou pagar logo para tirar essas propagandas aqui. Né? Aí o segundo ponto, usar mais, senha é muito chata. Alguém está pagando aqui um aplicativo para gerenciar a senha? Você guardar a senha? Tipo um aplicativo, um cofrezinho. Um aplicativo que você guarda a senha. Pode ser até o Apple tem, né? No Notes lá, você pode pôr um cadeadinho no Notes. Né? Que você trava e destrava o cadeado com o rosto, mas se quiser, compra um aplicativo. Quanto custaria? Sei lá, uns R$30 por ano, 40, R$100 por ano. Então, quanto que você está investindo em cyber como CPF? Essa pergunta também vale para as empresas. Aí vem para a empresa. Quanto do seu orçamento de TI você dedica para a cibersegurança? Aí começa a entrar as maiores preocupações. O investimento em cibersegurança é muito baixo. Você está acostumado com isso, Jorge? Todo dia. Todo dia. Fala, mas precisa mesmo? Mas tem que fazer? E aí ele só percebe que isso tem que ser uma prioridade para as empresas, né? Porque senão a reputação da empresa, né, vai ser manchada ali de uma maneira muito ruim, né? Então, e às vezes é isso, né? Às vezes acontece algum caso, né? Que aí a mídia divulga, né? Sai nos jornais e aí eles vão realmente, opa, peraí, o Jorge veio aqui e me falou sobre os riscos, né? E realmente eu acho que a gente tem que mudar um pouco, né? Precisa dar ruim para tentar resolver, né? Não tenta resolver antes. É a pior maneira, né? E quando, né? Quantos clientes já visitei, né? E você expõe, né, as fragilidades, expõe, às vezes, até o básico ali não está protegido. E depois você vê acontecendo, né? E o cliente fica, pô,
Né? Oh, mas Porque- aconteceu. Você falou, sim, eu falei que podia acontecer, lembra? Então, mas é normal, né? Eu acho que, né, o mundo corporativo ele tem prioridades, né? E às vezes não está na pauta do dono da empresa, não está no board ali como um investimento, né? Às vezes é uma indústria, né? Indústria é pior, eu acho que é um segmento também que ele sofre muito, né? No sentido que ele quer investir para produzir mais, né? Para poder aumentar a receita dele. Tudo é E ele custo, né? vê a TI como um apoio, né? Como uma área que gera despesa, né? Então ele não vai priorizar, né? Mas é importante, eu acho que são coisas que fazem parte ali da estrutura da empresa e que, se não forem muito bem administradas e controladas, fica difícil, né? Você pode realmente quebrar sua empresa por um ataque hacker, né, bem sucedido, né, e perder todas as informações e não ter como, né, voltar a operar, né? Você falou de exemplos, né, que movem e tal. A gente acabou de ver né, do Banco Central, que teve um ataque hacker, que desviou um... Teve gente que ligou preocupada depois? Que falou, opa, se aconteceu com o Banco Central, o Biel precisa dar uma reforçadinha aqui, né? Exato, porque, né, foi o maior, né, ataque ao sistema financeiro brasileiro, né, e, né, você teve ali fintechs, né, você teve os bancos fantasmas, que a gente chama, né, então teve todo uma sequência de fatos ali e que a gente pode falar poderia ser evitado, acho que poderia ter dificultado um pouco mais, embora, né, tenha N elementos ali, né, do próprio insider ali que facilitaram, mas isso expõe, né, de certa maneira, a fragilidade de todo esse sistema, né? Mas eu acho que gera muita polêmica, né? Gera muita curiosidade, mas eu acho que a partir disso vão ser tomadas, né, algumas medidas ali para realmente coibir esse tipo de coisa, porque eu acredito que não vai ser o último, né? Bom, a gente vai ver muitos outros aí acontecendo, né, em outros segmentos e outros setores aí do mercado, e que, de certa maneira, vão seguir o mesmo padrão, né? Lamentavelmente, eu acho que, se por um lado inspira o pessoal a ter mais cuidados com cibersegurança, por outro, estimula o pessoal, falando, caramba, olha o golpe que eles deram em 2 horas, vamos estudar isso aí também, então... 2 horas foi a execução final, né? 2 horas ali eles do estavam tipo... ali há meses, né? Não, eu digo, mas tipo, quando pararam pra fazer assim, óbvio, eles sim. foi um planejamento ali, mas até vocês estavam me explicando isso depois, até que em 2 horas alguém percebeu o volume estranho de movimentações, falou, epa, mas lá no final só, né? Então... O tema do insider, né? Agora apareceu, né? Todo mundo agora... esse é outro problema, né? Os especialistas de ChatGPT. Eu me torno especialista da noite pro dia dele. O tema do insider, ele é antigo. Né? Então a gente fala disso, né? A gente parou de falar já, né? Falou tanto, aí parou de falar do crime que vem de dentro. Então a fronteira... Nota que assim, né? A fronteira digital das empresas, todo mundo... é a internet. Ali é o mais importante, então a borda, né? Então, a minha fronteira com o desconhecido malvado, que é a internet, eu ponho tudo de tecnologia ali. Aí de dentro. E o cara que vem por dentro, que é o insider, né? Isso acontece há anos. E aí soma um monte de fatores, né? Então, assim, pagando mal, muito privilégio. Começa a olhar o ecossistema de TI, né? Às vezes fraude bancárias, né? Por exemplo, quem é a empresa que vai instalar o PC de uma agência bancária em Pocotó do não sei da onde, da parte mais remota aí do Brasil, né? Que o cara tem que chegar de barco. Uhum. É um funcionário do banco CLT? Ou é um quinteirizado? Até a parte de contratos, né? De quem faz o quê, quem é que tem o HD, né? Com Golden Image, né? Quando você começa a olhar, né, o espectro, e se não existe a preocupação que deve ter com cibersegurança, dados, etc., acaba criando lacunas, né? Então, e hoje em dia o profissional de cyber, ele tem que ser bem remunerado, né? Se eu vou dar muita informação, se ele tem muito privilégio, ele tem que ser bem qualificado, avaliado, e sim, quando acontecem incidentes, começa a apontar dedo para todo mundo, né? Eu conheço pessoas que ficaram chateadas na empresa, né? Que aconteceu um incidente e apontaram o dedo para ela. Pô, eu tô sendo escrutinado aqui, né? Tô passando por uma sabatina, né? E aí é triste, né? Porque tende a querer apontar o dedo. Então, esse rapaz que foi preso, né? Uhum. Ele é o laranja.
Esse cara tá longe da organização criminosa inteira, ele é o laranja ali que apareceu na TV, vai ganhar. Então, tem muito mais coisa por trás que a gente não conhece. É mais complexo do que... Muito mais complexo. Não foi esse cara, claramente, que pensou e desenvolveu. Não, ele foi só cooptado, se deu a senha ali e tal. E é o risco que esse, eu imagino até o... Como deve ser pra se prevenir a isso. Deve ser muito difícil se prevenir pra uma sabotagem dentro da própria empresa, né? Tem tecnologias, né? Então, por exemplo, a gente vê assim, quem são o setor que é mais atacado? Financeiro. Por uma questão óbvia. Então, deu certo. Todo investimento que o atacante fez ali naquele ataque, ele teve um lucro gigantesco. O que as organizações fazem? Essa organização criminosa. Se for uma organização inteligente, ele vai sair comprando carro importado lá e se aparecer com 10 carros importados ali, como alguns... Aconteceu no INSS lá, o estagiário do INSS fraudou o INSS lá e foi pego porque aparecia cada dia com um carro. Você viu a quantidade de casos que ele tinha lá? Com uma credencial. Uma credencial que ele roubou do gerente. Né? Uma credencial roubada. Mas se for uma organização, ele vai pegar, foi 800 milhões, está falando aí quase 1 bilhão, parte disso é o próximo ataque. Parte disso, assim, qual é a próxima empresa que a gente vai pegar agora? Já está trabalhando. Peraí, eu preciso contratar um programador. Aí o que acontece, né? Nessa cadeia do crime, tem gente que é contratada hoje, você contrata programador para fazer um trabalho em casa, né? Ganhe lá 15 mil reais por mês de casa, de pantufa e não faça nada. Aí o cara vai te, sua empresa tal aqui, tu quer te contratar, faz um código aí para fazer ABC, eu te dou parte do código. Aí de repente você descobre que seu código é parte de um crime. Você entregou o código, e cara, aquele código era meu. Né? Entreguei ali pro fulano e ele usou isso não sei aonde. Então, inclusive tem séries e filmes que mostram, né, essa conexão, né, a gente tem até um vídeo interessante que a Cisco fez, né, que era uma moça, a protagonista do vídeo era uma moça, tem uns 10 anos. Que ela tá num bar, né? Que ela tá num bar. Ela é especialista em fazer phishing. Ela é especialista em entender como que a empresa se comunica e ela formatar um phishing e ela só faz isso. Aí mostra ela num bar, fazendo o trabalho dela. Não, me contrataram aqui online, um dinheiro, para eu fazer um e-mail bem bacana e mandar um arquivo. Quem fez o arquivo? Outra pessoa fez esse arquivo. Esse arquivo era o malware. Eu só fiz o e-mail na roupa do presidente da empresa. Né? Chamava Qualicorp, né, no vídeo. Ela manda um e-mail, aí ela tá no bar vendo assim, Qualicorp, as ações caindo, hackeada, ransom, empresa parada, não sei o quê. Quem fez o mal, ele ganhou dinheiro, foram outras pessoas. Eu fiz bem o meu trabalho. Fiz um e-mail lá que eu sou paga para fazer. Mandei o e-mail e deu certo. Né? Então você vê as conexões, né? As ramificações, que às vezes a pessoa é parte do crime e nem sabe. Né? Laranja também. Né? É interessante, é bacana. Pô, tão interessante, tão bacana que a gente já estourou o tempo. Passou, na minha opinião, voando. Mas antes de... Eu já vou me despedir, mas eu queria pedir para cada um olhar ali para a câmera da verdade e falar o que precisa sair de lição do episódio de hoje. Vou começar, Jorge. Muito obrigado pela presença. E fala ali pro pessoal o que ele tem que fazer agora, assim, depois de ver esse vídeo, se não tá fazendo ainda, né? Não, obrigado. Eu acho que eu acho que o principal é o letramento digital, né? Eu acho que é a gente se adaptar a essas novas tecnologias, né, que não serão poucas, né, vão vir muitas novidades, né, daqui para frente, e acho que a gente, né, como o Zamay falou no início, a tecnologia ela vem para o bem e também pode ser usada para o mal. Então a gente tem que também se prevenir, né, tomar algumas medidas, fazer investimentos, né, em cibersegurança, né, para as nossas empresas, para a nossa família, né, para as pessoas próximas e orientar, né, divulgar, né, informações. Esse podcast eu acredito que vai ajudar bastante também. E é isso, né? Acho que, né, informação, educação, né, porque é a base para a gente poder enfrentar esses novos desafios e essas novas tecnologias aí que são realmente impressionantes. Impressionantes e não dá nem pra... E não param. Né? Vem uma defesa, vem outra tática. Defesa, outra tática. Mas enfim, a galera tá sabendo. Obrigado, Jorge. Obrigado. Zamay, mesma coisa, agradeço a presença e fala aí o que o pessoal... Resume aí o que o pessoal precisa saber desse episódio. Não, beleza, eu agradeço, né, fazer os agradecimentos aqui. Prazer estar com o Jorge, com você aqui no podcast. Eu diria o seguinte... É uma coisa nova, tem muita coisa desconhecida e tem especialistas no mercado.
Então o Jorge está aqui com a Bracim, com a Ingra, né? Chame os especialistas, converse com os especialistas, qualifique os especialistas, aí vai ver que é uma empresa de 40 anos, né? Posicionada no mercado, é ética. Chama para conversar, entender. Aí você expõe, né? Muita gente fala, né, de fazer tirar uma foto, né? Como é que eu estou hoje, para onde eu estou indo, né? Isso aí não tem custo. Isso é um trabalho que a gente faz aí a várias mãos, né? Cisco, Bracim, a Ingra, né? A gente coloca o grupo de especialistas para entender e modelar, vá por esse caminho, né? E aí tem a jornada de investimento e entender os riscos, né? Você tem risco aqui. Porque ok você assumir um risco. Não quer fazer seguro do carro? Ok, você assumiu o risco. Quando bater, você não vai chorar, né? Mas saber que tem o risco, né? Saber que existe um desconhecido, que existe um risco, entender isso e tomar as decisões, né? As decisões corretas para você, né? E aproveitar esse mundo digital, a IA, de forma segura, de forma consciente. Né? Então, acho que eu diria o seguinte, chama a Bracim, te senta para conversar, né? E entende aí o cenário. Bom, recomendação do Zamar é o que eu fiz hoje. Eu chamei os especialistas aqui. Na verdade, não eu, né? A Ingram que organizou tudo isso. Mas a missão é essa, para criar esse alerta, para ensinar um pouquinho mais dos desafios que a inteligência artificial traz. Pode trazer para sua pessoa física, para sua empresa. Mas tá aí, a inteligência artificial faz parte da nossa vida mais do que você imagina. Então é bom ficar ligado nela. Eu sou o Gustavo Meza, eu agradeço a sua audiência até agora e te faço um pedido. Se não deixou o like, deixa o like aí e pode interagir nos comentários. Ficou com alguma dúvida? Pô, você tá com alguma crise existencial por causa da inteligência artificial? Qualquer coisa, pode perguntar, desabafar, os comentários estão aqui embaixo para isso. Agradeço a audiência e até o próximo Tecnologicamente Falando.